E aí, pessoas, mais um episódio do Standard Básico, a série que eu falo sobre Standard e até abordo outros temas, mas dando, né, o Standard como plano de fundo. E pro episódio de hoje vai ser um desses de plano de, que o Standard é mais um plano de fundo, assim, é uma questão bem geral e muito boa. E lembrar que essa série tem apoio da Citadel. A Citadel fica na zona norte de São Paulo, tá? Bem próximo ao metrô Santana, dá pra ir a pé tranquilo. Então você sai do metrô Santana, já vai pro lado esquerdo ali, é bem rapidinho de chegar. E fica esse agradecimento à Citadel por esse apoio. Então quando for fazer suas compras, considere uma loja que apoia este conteúdo. Tá? Fica o meu agradecimento à Citadel e vamos para o vídeo. Bom, a dúvida de hoje, né, que eu queria abordar foi uma sugestão, e uma sugestão muito boa. Eu sempre falo pra galera, pô, você tem sugestão de tema pro Standard Básico? Pode mandar, tá? À vontade. É sempre legal falar de questões que as pessoas tenham, né? Questões reais ali que a pessoa tenha sobre o Magic que a gente pode abordar para essa série, né? É um daqueles episódios que podia ser sobre vários formatos. Eu vou usar o Standard como exemplo, porque o nome da série é Standard Básico. Mas é realmente assim, uma questão bem geral sobre Magic, né? Que é essa questão de, pô, eu vou escolher um deck metagame ou eu jogo com o que eu estou confortável. E é uma questão muito comum e assim, né? Eu tento encaixar essas sugestões de tema quando eu acho que ela vai ser mais interessante, né? Quando tem um gancho maior. E eu tô, né, numa época de me preparando, né, pro regional, que vai ser standard, por sinal. Então, tipo, é uma questão que fica bem latente. E eu sempre tive muita dificuldade com essa questão de escolher deck, sabe? Quanto mais opções iam aparecendo, pior ia ficando minha cabeça. Eu tive que meio que desenvolvendo métodos pra não sofrer tanto, porque às vezes eu ficava girando, parecendo um peão da casa própria. E não chegava a lugar nenhum, e às vezes podia ter gastado meu tempo de uma maneira melhor. Inclusive, se você tem o mesmo problema que eu, porra, aparecem muitas opções, né? Você é uma pessoa que fica confusa num buffet. A minha sugestão é tire um período da sua preparação sempre pra provar o buffet à vontade, sabe? Então, assim, sempre quando eu vou me preparar, tem um período ali que eu jogo com o que meu coração mandar. Eu acho esse deck legal. Vai. E tal coisa bacana. Vai. Sabe? Tipo, porra, eu vou ficar uma semana a jogar com 10 decks diferentes. Ótimo. Pelo menos pra mim isso funciona, porque normalmente eu preciso, tipo, né, uma liga no Magic Online são 5 jogos, né? Então normalmente, tipo, em uma liga, até menos, eu já sei, pô, se a coisa vai bater ou não vai. Sabe? E isso evita a gente criar o deck hipotético. O deck hipotético é um grande perigo, porque assim, às vezes tem um deck que você fala, pô, esse deck é muito legal. Eu acho que ele é bom, eu acho que ele é uma escolha bacana, mas eu não sei e tal, etc. Não vou testar o deck. Aí você, durante todo o seu treino, e principalmente durante o evento, você fica assim, o deck hipotético resolveria isso. Eu perdi pra tal coisa. Se eu tivesse com o deck hipotético, o deck hipotético não perde, o deck hipotético não tem falhas, o deck hipotético é perfeito. Por quê? Porque ele é hipotético, porque ele existe no mundo das ideias. Então, sabe, traga ele pro real, sabe, dê materialidade pra discutir ele. Então, eu acho esse deck muito bom, porque assim, tem aquela galera que discute Magic como se fosse Mental Magic, né? Então, todo turno 1, 2, 3 e 4 é perfeito, tem resposta pra tudo, tudo dá certo. Então, gente, você senta, testa o deck, nem que seja que nem eu falei, para ele se tornar real. Porque assim, quando você testa, né, e você se dá esse período de testes desse sentido, você só tem como ganhar, porque você quebra esse encanto do deck hipotético. Então, se você for lá e perder, o deck perde essa magia, você vê que não era tudo isso mesmo e tá tudo certo, e aí para de ficar isso apurrinhando a sua cabeça, ou você achou a boa. Pô, que ótimo. Rodel, eu acho que esse deck é muito bom no meta. Testa. Deu bom? Maravilha. Que bom. Sabe, não tem como você perder nessa situação. Uma situação que você ou quebra o encanto ou aumenta mais o encanto ainda, né? Porque daí tem um quê de realidade na coisa. Então eu acho isso extremamente importante.
Uma coisa que eu não gosto que a galera faz às vezes é falar assim: ah, o tal deck ganha de tal deck. Então, tipo, eu tenho o deck de conforto e o deck de metagame. O deck de conforto ganha do deck de metagame. Logo, o deck de conforto é a melhor escolha. Não necessariamente. E eu não gosto muito dessa ideia de, vou colocar um contra o outro. Porque não quer dizer que eu vou jogar só essa match. Então, por exemplo, aqui eu peguei o Pixie, tá como deck de conforto. O Pixie não está tendo números bons recentemente. Inclusive, ele tá numa crise de identidade enorme. Eu não sei se vai resolver tão rápido. E o Mono Red é um deck bem sólido no metagame, assim. Então, por exemplo, alguém que joga de Pixie vai falar, pô, Mono Red seria o deck de metagame. Pixie ganha de Mono Red. Tá, tem outros decks no meta. Não é assim que você escolhe. Tá? Você vê como o resto do metagame tá se comportando. Então, é uma coisa que eu gosto muito, que é a gente começar a tentar trabalhar com números. Tá? É claro, tudo isso que eu vou falar sobre preparação e tal, denota que você tem tempo de treino. Tá? Eu vou te mandar uma real. Se você não tem tempo, a chance de que você vai melhor com um deck de conforto, ao menos que ele seja um deck que é muito ruim, e aí você é meio que obrigado a pegar o deck do metagame, a chance do conforto quando você não tem tempo é muito maior. Porque, obviamente, você vai performar melhor. Claro que, por exemplo, Rudá, meu deck de conforto é monogreen agro. Tá? Eu só consigo ganhar com isso e tal, eu jogo há um ano com o deck, etc. Mas, pô, o deck só perde faz 3 meses. O que eu faço? Você não vai jogar de monogreen agro. Tá? Você vai jogar com... Rudá, mas eu não tenho tempo de treinar. Pega o Mono Red e vai. Tá? Não porque Mono Red é fácil. E um dia eu ainda vou ter que gravar um vídeo falando sobre isso. Quão falaciosa é essa ideia. Mas porque é um ótimo deck do metagame. Você vai literalmente pegar um deck bom do metagame e falar, eu vou com esse. É o que tá mais perto ali do estilo, vamos lá. Ou que eu consegui um guia de side, ou que eu tenho um amigo que joga e me fala que é a boa, sabe? Aí, o critério tem sempre que ser objetivo. Critérios subjetivos são complicados, sabe? Eu me sinto melhor com esse deck e tal. É um assunto um pouco complexo se é sobre feeling, né? Mas a gente pode levar para uma escolha mais objetiva. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Esper Pixie e o Mono Red. Os principais decks do Standard nesse momento, a gente pode falar que são o Esper Pixie, o Mono Red e suas variações, o Izete, Prowess, o Dimir Mid, Jeskai Oculus. A gente pode falar mais ou menos esses 5 decks. Se possível, tenta jogar contra esses decks e ver como a sua escolha de conforto tá saindo. Porque quando a gente pensa num metagame, a gente tá pensando em enfrentar isso aqui. Então vamos ver, pô, essa match, uma match tá difícil, 2 matches estão difíceis, dá pra ajustar. O bom do conforto é que você tem mais facilidade de se ajustar pro metagame. Você pode jogar fazer uma primeira bateria de jogos, e assim, né, não tô querendo dizer que você vai jogar uma MD3 com cada um necessariamente, às vezes você fica jogando ranqueada na arena, por exemplo. E aí você tenta pegar esses principais decks, pega os números e lembra, pega os principais decks. Não adianta, Rudá, eu tô 12-3 de Pixie na ranqueada do Arena. E das 12 vitórias, 11 foram em decks absolutamente aleatórios. Uma só foi contra um deck tier, 3 derrotas foram pra deck tier. Jogou 4 vezes contra deck tier, fez um 3. Você vai enfrentar no regional, é isso. Especialmente se você quiser ir bem. É claro que lá embaixo você pode enfrentar mais coisas malucas. Mas quanto mais você tá subindo nas rodadas, a tendência é você pegar decks que sejam Tier 1. Então é com eles que vai ser esse número. E você faz isso primeiro com o deck de conforto. Tá? Porque o deck do meta, em tese, ele já está bem posicionado. Tá? Então você vai pegar o deck de conforto e vai fazer um teste com ele. Mas, Rudá, eu gosto muito do meu deck. Paciência. A gente não tá falando... Eu entendo que a expressão zona de conforto denota que você vai querer jogar com um deck que pareça um abraço. Sabe?
Mas a gente tá falando de ganhar. E às vezes o seu deck não está ganhando. É claro, é zona de conforto, que nem eu falei, você tem uma facilidade de procurar opções. Então, pô, eu acho que eu consigo trabalhar esse side pra arrumar essa match. E a gente tá falando de standard, tá? A match que é ruim não é sempre um mundo assim ruim, do tipo 90-10, eu nunca vou conseguir ganhar. Você tem como ir arrumando as matches. E, óbvio, quanto mais zona de conforto, mais maleabilidade você tem com o deck. Então, pô, você sabe mais opções, eu posso trazer umas coisas diferentes e tal, você pode pesquisar mais coisa e etc. Mas tenta colocar o deck metagame como uma tábua salva-vida pra você. Porque às vezes você tá nadando e não tá saindo do lugar. Sabe? Então, pô, o ideal é que você coloque uma data de até aqui eu posso tentar fazer a zona de conforto funcionar. A partir daqui eu pego o deck meta e vou. Isso é maturidade para fazer uma escolha, inclusive. Sabe? Então, você se dá o luxo de testar com decks malucos, você se dá o luxo de tentar masterizar esse deck, que é a sua zona de conforto, e quão melhor ele é, e etc, e etc. E de novo, se você falar assim, Rudá, o deck zona de conforto não tá aparecendo nas outras pessoas, mas eu tô fazendo resultado sim. Tá? Eu joguei com os principais decks e sempre ganhei, ou tive uma taxa de vitória razoável e tal. A taxa de vitória razoável, eu costumo falar que é acima dos 60%, tá? E principalmente você ser muito sincero de o quanto você tá ganhando jogos porque você tá jogando bem e o quanto seu deck tá aguentando. Porque você vai levar o deck até certo ponto. Você precisa que ele faça alguma coisa. Eu tô jogando de Pixie, eu tô ganhando muito bem de Mono Red, eu fiz alterações aqui, tô ganhando do Izet também. A match contra o B é pau a pau, a Mirror é a Mirror, né? A match contra a Jeskai que tá difícil, mas eu arrumo o pós-side, não, tô com uma taxa de vitória razoável. Fechou. Não é um crime ir com o deck zona de conforto, tá? Mesmo o monogrinzão, né, que eu meio que tirei sarro, cara, meus números estão ótimos e tal, etc. Beleza. Sabe? É você quem vai falar isso, porque é a sua zona de conforto. Sabe, às vezes acontece muito da galera querer discutir deck, né? Então entra nas questões das aulas que tem no Apoia-se e tal. O link do Apoia-se fica na descrição. Momento. Merchandise. E às vezes a pessoa vem e fala de um deck, às vezes que tá fora do meta. Pô, mas eu tô ganhando com esse deck e tal. Tá ótimo. Se tá na sua zona de conforto e está ganhando, você não tá tendo uma relação com esse deck, parecendo uma criança querendo levar um ursinho de pelúcia pro primeiro dia da escola... Beleza. Tá ótimo. Mas coloca uma data limite aonde você vai falar, daqui pra frente eu largo o ursinho em casa e vou viver o mundo lá fora. E o mundo lá fora às vezes é esse deck. Literalmente você pega, tem 3, 4 decks que são muito bons. Escolhe um e vai. E aí, que nem eu falei, pode às vezes ter facilidades. Pô, eu vou escolher esse deck aqui, que é muito bom, e fulano tem um guia de side. Beleza. Pega o guia de side ensinando como é que joga com o deck. Ou eu tenho um brother que joga muito. Ou mais simples até, que é super prático assim. Olha, eu jogo com esse deck, é a minha zona de conforto, ele não tá indo bem. Um amigo meu tem um outro deck que é tier 1, eu vou pedir o deck emprestado pra ele. Então é o deck que você vai jogar, tá ótimo. É uma questão super prática, né? Ter as cartas. Então assim, coloque... Eu acho que o meu principal ponto é coloque datas limite nesse processo todo. Então, quanto mais Charlie Brown das ideias você for para testar deck, faça um período mais longo, tá? Então eu me dou uma semana para brincar com o que eu quiser e depois eu fico objetivo. Depois, não, parou a brincadeira, vamos começar a focar, tá? E aí você começa a ver os seus números, começa a ver números online para ver como é que tá desenvolvendo esse metagame, começa a discutir como você acha que vai ser o metagame. Eu espero que o metagame seja tal deck, tal deck, tal deck, tal deck. E como é que o seu deck de zona de conforto vai contra eles? Muito mal. Então, você tá vendo a casca de banana lá na outra quadra e falando, olha o tombo. Agora não, eu acho que vai ser esse metagame e o meu deck vai bem. Fechou. Tá tudo ótimo. Mas tenta criar método. Acho que esse que é o grande ponto. Tente criar um método. Tenta fazer ele ser objetivo. Não tenta ter critérios subjetivos de escolha. Tá? Se você fizer isso, eu te garanto que vai melhorar. De novo, vim de uma pessoa que sempre teve muito problema com isso. E assim,
E é uma coisa muito local, sabe? Se você tem esse problema para escolher deck, você vai perceber que assim, antes do evento, você tem uma grande dificuldade. Acaba o evento, fica tudo claro. E não é só porque você tem as informações, Rudá, agora eu sei o metagame, é claro que vai ficar claro. Não, é porque você para de se pressionar e você vê as coisas de uma maneira mais simples. E que nem eu falei, tirar os decks hipotéticos da equação, colocar datas específicas. A partir daqui eu tenho que estar com a minha lista pronta. A partir daqui eu vou mandar a lista do evento e etc. Tudo isso conta muito. É claro também, eu tenho que colocar esse adendo, o que eu tô falando é pensando muito no regional. Tô pensando em eventos grandes, né? Então CLM, o regional, Nacional Pauper, final da Monte Legacy League. A gente tá falando de grandes eventos. Quando a gente fala de eventos menores, então, eu vou jogar na loja, ou vou jogar um CCG e tal. Às vezes a zona de conforto realmente é uma diferença enorme, porque o quão melhor você é jogando com isso faz muita diferença. Então, vindo isso de um cara que gosta de jogar de Scales. Eu acredito que eu consigo ganhar classificatórios jogando de Scales, mas eu não acredito em ir bem num regional de Scales. Ao menos que Scales esteja numa época muito boa. Acho que isso exemplifica muito bem, aqui falando da galera com Modern. Mas, pensando pro T2 é isso, tipo, o Pixie tá meio em baixa. Às vezes, é uma hora de você deixar aí, né? Falar, pô, às vezes outra coisa tá mais no meta. Mais um exemplo, assim, eu não acho que o Pixie seja uma escolha ruim, eu acho o Pixie uma boa escolha. Mas eu acho ele bem emblemático pra fazer esse tipo de discussão. Beleza? Então é isso. Agradecer, como sempre, a Citadel pelo apoio dessa série. Tá? Semana que vem a gente vai estar falando do metagame, que eu espero pro regional. Já falando do regional europeu, que é no fim de semana, né? 26 e 27 de abril. É isso. Um beijo pra vocês e até mais.